O programa Espírita Estação da Luz, 22 anos no ar, quando o amor vestiu a capa da carne, Chico Xavier, 112 anos. Falaremos do programa na sequência, porque agora nós vamos falar da página Estação da Luz Espírita, onde você encontra o melhor acervo possível de matérias espíritas. Não tem fins lucrativos, o objetivo é único e exclusivo a divulgação da doutrina espírita. Aqui você vai encontrar as obras da codificação, palestras, vídeos, entrevistas, obras suplementares e a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E aí você vai encontrar todo aquele acervo que atende às suas necessidades. Recapitulando, na sequência agora, venha conosco, Programa Espírita Estação da Luz, 22 anos no ar. Quando o amor vestiu a capa da carne, Chico Xavier, 112 anos. Com Quincas Veloso, Wellington Melo e César Carneiro, ambos de Minas Gerais, na Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Já Geórgio, permitir. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Porque eu estou agora conhecendo um amigo do Chico Xavier, que para mim já é uma maravilha. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz para todo o planeta Terra. E sendo 19 horas aqui em Natal, é o horário do programa Estação da Luz, 22 anos no ar. E hoje, num momento todo especial, vocês estão vendo aí no rodapé, Chico Xavier, 112 anos, fez agora, dia 2 passado, né? Quando o amor vestiu a capa da carne. E quando esse amor estava com a capa da carne, esse rapaz que está aí, seu César Carneiro, trocava algumas ideias, teve esse prazer, esse privilégio de trocar algumas ideias com o famoso Francisco de Paula Cândido, o nosso Chico Xavier. Seu César, muito boa noite e muito obrigado pela sua vinda aqui à nossa Web Rádio, que seja a primeira de uma sequência de muitas e muitas estadas suas aqui na nossa Web Rádio, meu amigo. Muito obrigado, boa noite, querido. Boa noite, meu irmão. É uma alegria grande demais falarmos sobre o nosso querido Chico, o apóstolo de Jesus, né? E estamos aqui reunidos para justamente estudar lições de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Muito boa noite mesmo. Daqui a pouco o Wellington e o Quincas estão entrando. Né, são companheiros. Um probleminha de internet, mas chegam daqui a pouco, não se preocupa não. Nada que um passe cruzado não resolva, como eu já dizia os nossos amigos, né? E aí, quando eu coloquei o César para dentro
Desculpa lhe chamar assim, César, porque eu acho que a gente já somos íntimos, já somos amigos, né? Quando chamava o Mas quando Chico eu coloquei- de senhor, eu não É, gostava. eu vi ali a minha direita e a esquerda do César, a figura venerável de mamãe. Um retrato que, segundo o Chico, foi Emanuel que fez, não foi ele, não. Né? Esse retrato aqui, ó, maravilhoso. E aí a gente já... Coisa linda. Coisa linda, divina e maravilhosa. E quem está aqui para ficar mais lindo, divino e maravilhoso é o meu amigo Quincas Veloso. Opa, clareou agora. Boa noite. Iluminou, o negócio ficou mais iluminado, não ficou não, César? Concorda comigo? Isso é Virou luz de estrela. boate. Isso é estrela. Muito obrigado, meu amigo Quincas. Um dos primeiros entrevistados que eu tive aqui na Web Rádio Estação da Luz. Tive esse prazer de entrevistá-lo e conversar e a gente falar sobre Chico. Muito boa noite, muito obrigado por mais uma vez estar aqui na nossa Web Rádio Estação da Luz, meu amigo Quincas. Como é que vai você? Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Isso é bom demais. Eu vou chamar uma pessoa especial para fazer a prece. Tenho certeza que vocês conhecem. Tenho certeza que ele vai longe. Ele faz uma prece maravilhosa. E aí, enquanto ele faz a prece, meu amigo Quincas, meu amigo César, você procura um evangelho para a gente dar uma lida rápida, certo? Ah, perfeito. Então, eu vou colocar aqui a prece, certo? Vou colocar a figura venerável do nosso mestre, irmão e amigo Jesus de Nazaré, o nosso modelo e guia, e vou chamar aqui o rapaz para fazer a prece para a gente. Tenho certeza que vocês vão ficar bastante emocionados. Ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Voltamos com o nosso programa Estação da Luz. Tem um probleminha técnico, mas aí é a oração nossa na voz do Chico Xavier. Mas a gente promete repetir no final, sem probleminha técnico, se Deus quiser. Certo? Porque é ao vivo, tem que dar, de vez em quando, alguns problemas técnicos. Mas muito bonita essa oração, e eu vou explicar por quê. A nossa esposa, na atual encarnação, quando era menina em Recife, tinha um programa espírita que terminava justamente com essa prece cantada, porque isso não é uma declamação, isso é um canto de amor para o Chico Xavier. E é uma oração que eu e ela temos assim de comum acordo. Mas, meu amigo César, por favor, qual é o evangelho que você vai trazer para nós nessa noite, para a gente conversar sobre Chico? Você quer que eu... É para ler? Só ler um pedacinho só e pronto. Olha aí, chegou o seu... Você conhece esse menino? Nossa, agora completou a luz. Boa noite, meus irmãos. Que alegria tê-los conosco. Eu, Hélio. Que bom. Aí, que maravilha.
Seu Wellington, mais uma vez você vindo aqui à nossa web rádio e enche de muita alegria. Ainda trouxe a reboque esse menino aí chamado César, que me traz Maria. Olha lá como é que está a Maria lá atrás dele, olha que coisa maravilhosa. É um homem das costas largas. Tavares, o César é um homem que traz consigo Maria, traz Jesus, traz o Chico. Eu vou te falar, viu? Esse aí é das costas, da frente, da alma, tudo largo, viu, meu irmão? E não deixa de ser César, viu? Não tem jeito, só os milênios. Ele esqueceu de falar um outro que ele carrega. Qual é? O Quincas Veloso? Quincas Veloso. Também. Só luz, tem como escuridão no meio aí. Tá vendo? Maria aqui, o Chico aqui, Quincas e o Wellington. Eu sou bobinho, mas nem tanto. Oh, gente, que alegria. Vamos ver aqui? Vamos ver o que é que prepararam. É o capítulo 17, Sede Perfeitos, no item número 3. Não podia ser outro, o homem de bem. Eu costumo dizer que este item 3 é autobiográfico. Isso aqui, para mim, é a vida do codificador. Vou ler o primeiro parágrafo, pode? Pode, perfeito, maravilha. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. É o primeiro parágrafo. Eu tenho um estudo disso aqui, cada parágrafo eu tive a petulância de colocar um título. Cada parágrafo. Eu acho isso aqui um livro dentro do Evangelho. E eu já vou falar o seguinte, seu Quincas, vamos chamar para ele fazer esse estudo aqui na nossa rádio. Não se preocupe, não, que as quintas-feiras estão livres, viu? Não me dê ideia, seu César, não me dê ideia. Mas aí eu quero começar, porque hoje, lógico, o homem de bem, Kardec, tivemos agora o desencarne dele, eu fico pensando na alegria que foi no dia 31 de março de 1860, quando ele voltou. Que alegria fantástica. Mas regressa, quer dizer, basicamente 2 dias depois, um verdadeiro homem de bem também, que é Chico Xavier. E para vocês que conviveram e viveram com Chico, tiveram esse verdadeiro presente divino, eu começo perguntando, o que é que mais impressionava vocês nessa convivência? E eu quero aqui começar com quem eu comecei primeiro, foi o Quincas. Depois eu entrevistei o Wellington e eu vou terminar com você, César. Mas não fique com raiva, não, porque vai dar a César o que é de César. Não se preocupe. Já estou com ciúme. Quincas, na sua convivência, o que é que mais lhe impressionava no Chico Xavier, meu irmão? Essa é uma pergunta difícil. Você sabe por quê? Porque sem fanatismo, sem endeusamento, o Chico era um homem comum, mas um homem comum como cristão, que tem uma diferença de nós para com ele. Ele brincava com a gente, ele sorria, ele perguntava por time de futebol, ele tinha uma maneira de nos cumprimentar e de nos abraçar, toda especial. Então, são vários os ângulos que a gente vai observar no Chico, mas, particularmente, quando eu observo a quantidade de obras psicografadas pelo Chico Xavier, e todas elas
sendo motivo para ser desdobradas por outros outros médiuns e por outros escritores aqui da Terra, os encarnados. Porque, gente, já observaram quanta coisa nascida do Chico Xavier? Além das casas espíritas que surgiram, muitas e muitas casas espíritas, exclusivamente porque as pessoas estiveram com Chico, receberam mensagens de conforto, beleza. Mas o que mais me impressiona no Chico? A simplicidade, a humildade. Depois de receber escritores como Rui Barbosa, como o próprio Emmanuel, numa grafia extraordinária, que, olha, que trouxe os poemas de Maria Dolores, enfim, uma carga imensa. Ele sempre permaneceu como uma criatura simples, e ele dizia: eu sou apenas aquele burrinho que está conduzindo, né, carregando esse material, mas nada é meu. Veja, enquanto não vai aqui nenhum azedume, nenhuma crítica severa, enquanto que nós outros, às vezes, né, quando temos a oportunidade de falar em público, às vezes achamos que somos bons. Não é? Quantas criaturas se perderam ao longo da caminhada, não só na religião espírita, mas em outras atividades religiosas, porque deixaram manifestar em si uma vaidade muito grande. Essa vaidade, gente, é que atrapalha. E o Chico permaneceu sempre humilde. E eu não me canso de lembrar que meu irmão, Roberto Veloso, trabalhava na Comunhão Espírita, na editora da Comunhão Espírita, lá onde o Chico e o Valdo iniciaram. E ele me conta que, quando editavam um livro, né, o Chico dava os direitos autorais, e depois, quando saía, quando estava no prelo, quando saía, o Chico Xavier ia lá, comprava os livros e dedicava para alguns amigos. Eu acho que ele chegou a dedicar livro até para o César, viu? Então, veja que coisa extraordinária. Então, a conduta do Chico, a conduta moral, o jeito de lidar com aqueles que se colocavam como seus perseguidores, como seus adversários, o jeito benevolente, o jeito indulgente, é extraordinário. É maior do que a sua própria obra. E olha o que é a obra do Chico. Só o Emmanuel, a gente vê quantas mensagens que o Emmanuel ditou e quantos assuntos, todos assuntos reveladores e que não se confundem e nem se misturam entre si. Então, o Chico é essa criatura de uma simplicidade, uma amorosidade muito grande. Só dele ter me tolerado muito tempo, eu acho que, né, prova que ele é realmente uma criatura fantástica. Seu amigo aí levantou um dedo, ó, pense. Eu conheço a peça, viu? A figura, né? Mas o Quincas falou da humildade, que é algo fantástico, né? E você me traria, fora a humildade, o que outra coisa, ou pode ser a própria humildade, o que lhe chamava mais naquele bate-papo informal, trivial que você teve com o Chico? Por favor, meu irmão Wellington. Tavares, com a sua permissão, eu vou fazer um breve comentário, mas para que a gente possa aproveitar a presença do Quincas e principalmente a do César, porque o César teve uma convivência muito estreita, muito, por um período muito longo com Chico. Então, seria um sacrilégio, diríamos, eu aproveitar a maior parte do tempo aqui. Mas, olha, nós estamos falando de alguém que for eleito o mineiro do século XX.
Nós estamos falando de alguém que... Ô, Wellington, só um momentinho. Aí nessa terra que você disse que é de vocês, nasceu um tal de Santos Dumont e Pelé. Pois Não são então, figuras assim esquecidas no mundo, mas e mesmo assim Santos o homem. Dumont, E Juscelino Kubitschek também. Juscelino. E ainda assim fora o Chico eleito o mineiro do século, com mais de 27% dos votos populares, que fique registrado. Foi uma pesquisa que a Rede Globo efetuou. Um homem... Oi. O Santos Dumont era mineiro? Sim. Sim. Por isso que a gente boa desse tanto, Quincas. Olha só. Uma pessoa que, como o Quincas disse, teve mais de 450 obras psicografadas e doou todos os direitos a entidades que se envolvem na prática do bem, espalhadas por esse Brasil afora. Uma criatura que contato direto com esses espíritos, como Emmanuel, como Humberto de Campos, como Augusto dos Anjos e outros tantos, mas eu creio que essa figura que o César traz estampada num quadro atrás dele, mas o filho dessa criatura iluminada também tiveram presentes na vida do Chico. Eu não duvido disso em momento nenhum. Ainda assim, o Chico jamais se valeu disso, e o Chico recebia aquela mãezinha anônima que lhe apresentava a dor da perda de um filho, como se ela fosse a única criatura existente na face da terra, oferecendo-lhe o tempo que ela necessitava para se sentir acolhida e consolada. O Chico jamais fez pregação moralista ou doutrinária a nenhuma dessas mães. Ele oferecia o seu coração ao coração de todas essas mãezinhas sofridas. Isso a mim me impressiona muito, mas o César há de ter muitos relatos para compartilhar conosco, sabe? Disso eu não tenho a menor sombra de dúvida. E quando você falou nas mães, eu me lembrei da frase do Chico, uma oração de uma mãe arrebenta as portas do céu de qualquer local. E realmente isso é fantástico. Todas as pessoas que conversaram com o Chico, eu disse, olha, enquanto eu queria conversar, ele estava ali. Mano, terminou, meu irmão, tem mais gente, era essa coisa. César, e aí, o que você me traz, fora o que o grande Quincas e o Wellington falaram, você que... O que você poderia dizer com relação ao filho de Dona Maria? É Nazário, né? Seu nome é Nazário, né? Tavares. Tavares, Olha, dá um conselho para vocês não fiquem velhos não, viu? Olha, Tavares, uma das coisas que me impressionou e me impressiona é a fidelidade do Chico, sua vida, e a monumental obra de Chico Xavier. Fiel à codificação espírita, fiel ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a obra do Chico é fiel à obra de Allan Kardec e de uma maneira baseada nas lições do Evangelho de Jesus. Então, é uma coisa incrível, né? Então, e sobre o que os nossos companheiros, nossos queridos, o Wellington, o Quincas, o amor do Chico é uma coisa impressionante. Navarro, uma coisa que eu observei
na minha vida toda, que eu tive lá na comunhão, mais próximo do Chico, às vezes a gente estava distante, mas estava no grupo. É o amor sublimado de Chico Xavier a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, o Pai Criador. E uma coisa que eu sempre observei, as pessoas que aproximavam do Chico, inclusive eu. O Quincas não é a mesma, a gente perto do Chico, mas dava uma vontade na gente de errar menos na vida, de acertar mais. Verdade. É incrível, ele inoculava no âmago da nossa alma essa sublimidade. É fora de série. E outra coisa, a principal tarefa de Chico Xavier na Terra foi aproximar ele, com a sua obra, vida e obra, aproximar a humanidade ao coração magnânimo de Jesus. Porque até a chegada do Espiritismo, não se tinha noção da atividade de quem eram os espíritos puros e que Jesus é um deles. Então, com a chegada de Allan Kardec, a espiritualidade que assessorava Allan Kardec trouxe Jesus para a humanidade. Aí depois veio o Chico, conduzindo a humanidade ao coração magnânimo de Jesus. É incrível, Emmanuel fala que Jesus, o Espiritismo é Jesus novamente na Terra. E o Chico é essa figura central. É amor demais, amor com prudência, com sabedoria, com inteligência sublimada. Nós já presenciamos conversas de Chico com as criaturas mais eminentes na área da filosofia, da ciência e da religiosidade. É incrível, não é? Quando o Chico recebeu o indiano que estudava a reencarnação, Banerjee, mas olha a diferença da ideia da ciência com o que o Evangelho de Jesus traz sobre a reencarnação, com efeitos morais. Eles acham que não. A distância é muito grande entre nós e o apóstolo, que é o Chico Xavier. Ô Tavares, Fala, meu você filho. viu, meu irmão, que nós precisamos de ouvir esses dois mesmo? E aproveitando aqui, só para esclarecer, o Santos Dumont, ele nasceu numa cidade chamada João Gomes. É uma cidade mineira. Hoje, essa cidade passou a Santos Dumont, exatamente. Wellington, você que convive mais com os dois, eu queria deixar a direção, sobre nova direção, né? E aí vocês vão conversar e a gente vai aqui só se deliciar. Não, mas você tem que participar Não, também. mas olhe bem, eu vou participar do seguinte, eu tenho essa web rádio há 2 anos devido à pandemia, graças a Deus, certo? Muitas coisas maravilhosas aconteceram e houve um estreitamento muito grande, mas a gente, desculpa a expressão bem chula, a gente saindo para fora é que a gente conhece o poder, desculpa, não tem outra palavra, da obra do Chico Xavier. É um negócio assim, a gente aqui no Brasil não tem a noção. Não tem a mesmo. grandeza que ele conseguiu. Quando você falou que ele levou, eu digo, ele está confirmando o que eu, nas minhas entrevistas, o que eu faço. Porque, fantástico, olha, seu Casero. Tavares, o prefácio do livro Novas Mensagens, do Humberto Campos, pelo Chico, é uma coisa fora do comum. É histórico, revelador, geográfico. É um livro dentro do livro, o prefácio do livro, mostrando o trabalho da espiritualidade com Jesus para trazer o espiritismo para a Terra, o cristianismo. O espiritismo é o cristianismo redivivo. É Jesus que volta, né? Então, nós fizemos um estudo e postamos toda semana no nosso Face
quase 300 livros em 7 anos, de 1914 até paramos, porque completou, agora estamos postando outros estudos. Mas então, é o que você falou, é uma coisa incrível. Uma coisa incrível. As cartas do Chico, no livro da Sueli Caldas, gente, é uma coisa impressionante. As milhares de cartas que o Chico escreveu. Ele, o Chico, não o médium. Ele. Uhum. Nós já lembramos um dia desse, não é, Quincas? Só o Adelinda Silveira tem 171 cartas. Tem uma carta que ele recebeu do Chico há 40 anos, tem uma folhinha, até hoje, 40 anos. Exala perfume. Mas que ser é esse? Lembrar, o espírito reencarna. De repente, ele conta a história dele antes do dia do nascimento dele. Está nesse livro aqui, ó. Você deve conhecer. Mensagem de Inês de Castro. O Chico pediu e autorizou o Caio Ramaciotti publicar a visita que o Chico fez antes de 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, na casa dos seus futuros pais. Mas tenha paciência, que espírito é esse? A gente sonhava com o Chico, quando era real, a gente chegava perto do Chico, contava para ele, igual a Undina de Araguari, não, Chico, eu estou vindo aqui para te agradecer, os problemas eram grandes demais e eu sonhei com você, encontrei, Deus lhe pague a orientação que você deu, porque trouxe paz para todo lado. Ondina, minha filha, quem te orientou não fui eu, não. Você conversou foi com o doutor Bezerra de Menezes, que tomou as minhas feições para conversar com. Olha que coisa. Esse é o homem, né? Esse é o homem. Wellington, o que é que você poderia perguntar a Quincas e ao César para direcionar mais esse estudo nosso? Nós já estamos com 2 perguntas aqui, mas eu queria que você... Porque você, ele e o Quincas têm um programa muito bonito que vocês fazem e eu fico babando toda a vida que eu assisto, né, Wellington? Por falar nisso, você precisa de ir lá nos prestigiar. Vamos convidar ele, né, Quincas? Para estar conosco qualquer dia desse. Grande prazer. Vamos sim. São muitos os assuntos que esses dois poderiam nos trazer a respeito do Chico, mas eu queria compartilhar com vocês, César e Quincas, algo da nossa percepção pessoal. É muito comum a gente ouvir que quando a gente lê um livro em épocas diferentes, aquele livro se apresenta com facetas diferentes por conta da nossa maturidade em cada época, da nossa forma de perceber. No entanto, esse último aniversário do Chico, agora em 2022, e aí eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se isso é pessoal, mas nos parece que não, nos parece que é muito mais amplo, mas tem-se a impressão que jamais o Chico fora lembrado, jamais, como fora esse ano, de uma forma muito distinta das demais. A Dondinha fez um comentário no último domingo que me impressionou. Ela disse que dos homens comuns que ela conheceu, o Chico foi de todos o mais comum dos homens. E ela fez outro comentário que nós estamos vivendo ainda sob o perfume do aniversário do Chico. César e Quincas, vocês compartilham disso, que nós estamos, de repente, mais maduros, entendendo melhor o trabalho de Chico Xavier na Terra, embora ainda tenha muito para se entender, é claro? Vai lá, César. Sem dúvida. Porque eu costumo lembrar, dizer que Chico Xavier é uma carta viva do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo que passou
por aqui nos nossos tempos, cuja missão é ajudar a evangelização, que está muito longe, mas será atingido, da humanidade, a cristianização da humanidade. Não tem dúvida, o Espiritismo... Gente, quando Jesus anunciou o Espiritismo, a coisa é séria demais. Jesus não falou que eu enviaria o Consolador ou o Espiritismo. Ele falou que Deus enviará em meu nome. Ó, a responsabilidade do Espírito é gigantesca. É gigantesca. Por isso que a gente vê nas comunicações a situação dificílima dos espíritas no plano espiritual. Porque nós recebemos demais. É um mapa da mina em nossas mãos. Recebemos demais. Ah, Chico, né? Que bom, você vai para o céu, né, Kinka? Você já ouviu isso? Não, Chico. Vou mesmo. Centro Espírita Umbralino. A Undina com o Urbano estavam presentes quando o Chico falou isso. Aí o Chico vira para a Undina e ainda fala assim, né, Undina? Aí lá nós vamos passar por Mada, vovô Pedro, na cauda daqueles irmãos, ó, cauda. Você vê que... Realmente, a gente fica assim, pensando, né, César? Que, não sei, eu acho que você até não é tanto, porque você realmente fez um trabalho muito importante, aprendeu e conviveu e fez muita transformação na sua vida. Mas hoje eu fico pensando, né, por que não aproveitei mais as oportunidades que tive? Mas eu penso isso também. De estar com o Chico, sabe? São tantas coisas. E a gente lembrar que, muitas vezes, ele demonstrava para a gente a necessidade que tínhamos de nos tornarmos melhor. Você falava isso ele falava sem presunção. Mas eu gostaria, você focou um lado aqui interessante, que é aquele, né, da doutrina espírita ser o consolador prometido, de acordo com a anotação de João, o evangelista. Veja, muita gente, muitos espíritas já houve quem me perguntasse, Quincas, mas isso não é pretensão da doutrina espírita? E eu digo, não. Sabe? Eu gostaria de fazer essa observação. O que acontece? A doutrina espírita vem, primeiro, solidificar as nossas ideias de um Deus único, bom, onipresente, amoroso, justo, que não erra, que não falha. E logo em seguida nos descortina o mundo espiritual. Ô, Quincas, perdão de te cortar, e nos descortina quem somos. Exato. Isso é um prêmio. Isso Então, é um prêmio. Conheça-te a ti mesmo. Com o Espiritismo, aí a gente põe a mão assim, ó. De onde viemos, para onde iremos, por que estamos na situação que estamos, como devemos agir, seguindo os ensinamentos de Jesus, para nos libertarmos do peso do materialismo que se agiganta poderosamente aqui na Terra. Então, nós vemos, muitas vezes, a formação das próprias famílias, a condição das famílias, alguém dizer assim, nossa, eu estou trabalhando dia e noite para deixar os meus filhos bem quando eu morrer. Veja, tudo bem, ótimo, tá bom. Mas é isso que nós precisamos? Né? Para lembrar da nossa querida amiga lá de São Paulo, Wellington. Sim. A deusa Samu. A deusa usou uma expressão. A única coisa que eu quero deixar
vivamente para os meus filhos é o Evangelho. Olha uma visão. Claro que nós temos responsabilidades materiais, mas como consolador prometido, nós vamos aprender a conjugar as duas coisas: plano espiritual e plano terreno. Plano material, a nossa conquista para edificarmos a nossa casa na rocha. Como se faz isso? Com a argamassa do amor, do perdão, da humildade, que o Chico veio como é que o Elton diz? Ele fala assim: todo engenheiro precisa de um servente. Nós vamos colocar o Chico como servente direto de Jesus. Perfeito. E o que ele diz para nós? Ele diz que todas as religiões são importantes. E afirmava respeitar muito a Igreja Católica, onde ele teve o seu início. Não é mais ou menos? Então, não é uma pretensão nossa. Nós não estamos dizendo que somos as únicas pessoas que podemos ter a chamada salvação, que é um termo que eu nem gosto de usar, é salvação. Porque, gente, veja bem, independe de religiosidade. Por isso, o capítulo de número 15 do Evangelho diz para nós: fora da caridade não há salvação. Não se pode dizer fora do Espiritismo não há salvação, e não se pode dizer fora da verdade não há salvação, porque nós ainda não conhecemos a verdade. É interessante. Bom, eu não deixei o Chico de lado. Kim, você falou muita coisa, mas o Chico veio fazer exatamente isso que o César lembrou para nós. A edificação religiosa e preciosa da doutrina espírita. Eu ouvi alguém dizer assim, viu, César? Não gosto do Emmanuel porque ele é muito igrejeiro. Olha que coisa, né? Então, é bom a gente conversar a esse respeito e lembrar que o Chico pautou por uma religiosidade magnífica, sem nenhuma bajulação, sem nada, mas com um trabalho de amor. Tavares, certa feita, o Chico estava em Monte Carmelo, isso no ano de 1957, se não me falha a memória. E uma senhora chegou para o Chico desesperada porque estava com um parente com um problema de saúde. E o Chico disse para ela, mas ela chegou aflita, e o Chico disse assim para ela: minha irmã, traga uma água para ser fluidificada. E o Chico recebeu, e ela levou uma garrafa, né, cristalina, com a água lindíssima. O Chico mandou que ela colocasse na mesa, e não abriu a garrafa não, viu, César? Não abriu, não. E continuou a reunião, terminada, ela entregou para a mulher. Quando a mulher pegou, ela chorou, porque a água tinha mudado de cor. Você entendeu? Então, que alma é essa, né? Nas reuniões, né, Quincas, você presenciou na comunhão espírita cristã a jarra que ficava sobre a mesa para os comentaristas, né? Então, aí tinha a prece inicial, a leitura do Evangelho, uma pergunta do Livro dos Espíritos, não é isso? Aí o Chico levantava e saía para o receituário, com um pacote assim de pedidos, 500, receita, pedido, tudo. Ia para o cômodozinho, para o receituário. Com a presença do Chico, na maior parte das vezes, na comunhão, até o ano de 1970, todas as vezes, aí o Chico ia para o receituário. Tavares, a água da jarra ficava meio leitosa e perfumada. Então, agora, quando o Chico não estava na reunião,
Nós procurava fazer prece com mais garra, não adiantava, a água não ficava perfumada. Uma vez Esse dia. Ficar H2O mesmo, né? H2O e tchau. E olha lá, Esse dia dessa senhora, eu achei interessante que a senhora chorou e foi agradecer ele. Falou, não, minha irmã, agradeça a irmã Sheila, que foi ela que fluidificou a água para você. Quando o César disse lá que ele disse para a Ondina, não, foi o Bezerra que tomou meu corpo, é porque ele não queria, de maneira alguma, que ele se realçasse. Isso é fantástico, né? Sem dúvida. E voltando à água, uma vez eu comentei com o Clóvis Tavares, 30 anos do Clóvis Tavares é um best-seller, fantástico, né? 30 anos com o Chico. E sobre a água ficar perfumada, ele falou, César, lá em Campos uma vez, umas 2 ou 3 vezes, a água da jarra ficou perfumada e com um tanto assim, mais ou menos no fundo, de açúcar cristal refinadíssimo. Olha, e perfumada, adocicada e perfumada. Remédio para tudo quanto é doença nossa. Ô César, Quincas e Ué, vocês estavam falando aí e eu comecei a imaginar uma coisa, eu quero fazer uma pergunta. Vocês que conviveram, olhe bem, imagina uma reunião com Chico, a assessoria espiritual, porque estava Emanuel, doutor Bezerra, Sheila, né, a turma, né, ali. Que time, hein? Era só goleada. É um negócio, eu queria que vocês falassem sobre isso, porque imagina ele sair, você quando disse aí que saía com o receituário para ir para aquele cubículo, imagina a luz que não estava ali naquele verdadeiro um quarto pequeno em que ele fazia todo esse receituário, meu amigo. Interessante que eu penso isso muito, que o Tavares observou agora, o Quincas, o Edson. Gente, vocês já pensaram que está tudo registrado? Um dia nós vamos ver as reuniões com o apóstolo aqui, nos seus 92 anos de existência física, nós vamos ver a presença. Como é que será, hein? César, e nos encanta, porque, embora a convivência do Chico fosse muito estreita com esses espíritos de alta hierarquia, mas como o Quincas bem o disse, nada furtou-lhe a simplicidade, a humildade. Isso tudo era coisa de bastidores, percebido aqui por conta da amorosidade que exalava, a ponto da NASA vir. Fala nisso, César, eu sempre quis te perguntar e ainda não tive oportunidade. Você estava presente quando aqueles... Não? Não presenciei. Doutor Elias Barbosa, com a turma dele, é que foram, né? Que acompanharam. 10 metros a aura do Chico. 10 metros de raio. Nossa, meu Deus do céu. Não, ele estava assim porque o time de futebol dele tinha perdido na noite anterior, porque se tivesse ganho, aí não... Aí ele estava assim meio, né? Fosse um cruzeirense, estava meio, se fosse um atleticano, mas se tivesse ganho, teve um negócio. Mas olhe bem, tem uma pergunta aqui da Ivone Pereira. Ivone Pereira, ó, eu pensei agora, dona Ivone. Ivone. Ó, que beleza. A dona Ivone deve estar conosco, prestando assistência a nós. Chico na intimidade, o que é que ele gostava de fazer, o seu lazer, né? Ele tinha algum hobby? No dia a dia do Chico, vamos dizer assim, né? Basicamente, vocês que conviveram, como é que era o homem Chico? Sei que ele adorava um café. Isso aí eu já sei de bate e pronto. O hobby que eu tenho certeza que Chico Xavier tinha é servir a Jesus. O resto é por aí. Mas tem uma coisa interessante que a gente tem que registrar, e eu me lembro da Cândida, a esposa, uma pessoa ilustre, a esposa do doutor Elias Barbosa, que contava que ele ia todas as terças-feiras
que era terça-feira mesmo, visitá-la. E chegava lá, levava receita, ensinava ela a fazer algumas coisas na culinária. Ia para a cozinha, né? Ia para a cozinha. O Punha o Chico, avental e ia para a cozinha. Um verdadeiro mestre Cuca. verdadeiro mestre Chico. Então, a gente está lembrando isso para mostrar, né, que para ser bom não tem que ser arrogante, não tem que falar muitos idiomas, que o idioma principal é o da fraternidade, do amor, da amabilidade, né, que o Chico era amável com todas as crianças. O César tem uns registros de umas histórias, eu até gostaria que ele lembrasse alguma delas. Tem um caso do menino que vendia jornal e que o Lavoura... Você lembra dessa história aí, César? Lembro, ele me contou isso tem uns 4 anos, na nossa peregrinação, que tem 56 anos a nossa peregrinação do Centro Espírita Aurélio Agostinho, igualzinha àquela do Chico, até hoje, e toda segunda-feira. Há pouco eu participei dela algumas vezes. Várias vezes você foi. O Celso ia, aquelas famílias que vinham pedir cartas, iam lá o Celso falava várias às vezes. Um médium, você conheceu muito bem, um médium extraordinário, citava nomes, e o Chico participava, né? E ia com a gente. Uma coisa que eu queria lembrar, gente, é da assistência espiritual do Chico, que precisava aqui na Terra. Quando vocês lembraram de Santos Dumont, nós lembramos de um caso que eu vou contar para vocês agora, que o Chico nos contou sobre o Juscelino Kubitschek. Quando Jânio Quadros foi eleito, Quincas, uma das primeiras coisas que o presidente, que mandou vasculhar a papelada da aposentadoria do Chico, o Jânio. Isso o Chico contando para nós. Porque alguém queria que o Chico perguntou para o Chico se é verdade que ele era amigo do Juscelino, e era amicíssimo do Juscelino com ele. Aí o Chico contou essa história. Quando o Jânio foi eleito, ele mandou os seus servidores vasculhar a papelada da aposentadoria do Chico. Aí foram e fizeram. Não encontraram um senão. Um senão. Estava tudo correto, conforme a lei de César manda. Aí o Chico falou assim, e vou contar para vocês a história. Quando foi para mim aposentar, quem estava na presidência era Juscelino Kubitschek, que eu tenho nós temos uma amizade muito grande, é um espírito notável. O Juscelino mandou os técnicos contábeis olhar, fazer a aposentadoria do Chico na maior clareza e corretíssima, nada que pudesse tisnar a lei. Então, foi uma aposentadoria bem feita. Aí o Chico riu e falou assim, tá vendo que amigo que eu tinha? Olha a intuição de Juscelino Kubitschek. Um outro fato que eu quero... eu estou lembrando disso para a gente ver a assistência que o Chico Xavier teve que ter com a sua vida e tarefa aqui na Terra. Já comentamos isso, eu acho, da outra vez, vou repetir. Nos livros que o Geraldinho editou, a Vinha de Luz, daquelas psicografias do Chico em Pedro, na Fazenda Modelo, saiu um livro do Emanuel, depois 3 do Neio Lúcio, né? Sementeira de Paz, Sementeira de Luz, Colheita do Bem, e tem um livro, Militares no Além, porque a patroa do Chico, a Dona Maria, era filha do general Aurélio,
um dos principais generais do Exército, residindo lá na capital do Brasil, que era Rio de Janeiro. E nas férias o general ia para a casa da filha, com o genro lá na Fazenda Modelo. Participava do culto do Evangelho que o Dr. Rômulo fazia, e os militares, Emanuel, Neio Lúcio e vários militares, 11 são dos Jovens no Além. Escrevia, aí agora foi editado, depois de 2010, Jovens Militares no Além. Então, esses militares, os mais graduados da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Olha! Dando cobertura à tarefa do Chico, porque quando saiu, o Chico já comentou isso com a gente, quando saiu o Nosso Lar, as Forças Armadas ficaram com a pulga na orelha. Espera aí, precisamos ver esse livro. Isso aí deve ser comunista, deve ser comunismo. E foram... Mas e aí? E a guarda do Chico, das mais altas autoridades militares, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, dando cobertura à tarefa do Chico. Eu comparo isso como aquela assistência que o Paulo teve quando ele foi preso, né? Depois ele era em Jerusalém, que ele seria levado para Roma, 200 guardas para levar aquele preso. É a proteção do Paulo, é a proteção do companheiro do Paulo, que é Chico Xavier. A tarefa é a mesma do cristianismo. É a revivescência ou não é do cristianismo redivivo, a obra de Chico, que complementa a obra de Allan Kardec, desdobra. Maravilha. Tem uma perguntazinha aqui que é bem interessante, é da Lindalva Moura, do Barão do Rio Branco. Ela pergunta assim, falava-se que o Chico era brincalhão, gostava de anedota. É verdade isso? Gostava de vez em quando de contar suas brincadeiras? Porque eu conheço uma que contaram para eles, assim, Chico, você abre todas as portas. Isso por quê? Chico Xavier. Ele disse que morreu de rir, porque ele morreu de rir com esse negócio. Chico Xavier. Eu falo, o Emmanuel fala que Jesus é a porta, Kardec é a chave, não é? Eu falo, e o Chico é a cópia dessa chave. Essa expressão é boa, eu não conhecia. Ô César, nós vamos pedir do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. As duas chaves têm que ser iguais. Nós vamos pedir desculpa a você, César e ao Tavares, mas nós vamos precisar de retirar agora por conta do outro programa que nos aguarda, que é o Prosa Espírita. Nossa, que beleza. Nós vamos precisar de ir para lá. Quero agradecer o Tavares, o César, mais uma vez. O César tem me carregado, sabe? Tem me transportado com muito amor, com muito carinho. E eu estava pensando, sabe, Wellington? Ele deixou a barba crescer por causa do Bezerra de Menezes. Porque só falta a barba, o resto ele já tem, né, Quinca? Só a barba que estava diferente um pouquinho. Estava faltando, né? Gente, mas olha bem, um abraço para todos aqueles que compartilharam conosco nesta noite. Nós estamos retirando, mas deixando aqui o nosso coração e a nossa vontade de que todos sejam felizes e alegres. Deus lhes pague, companheiros queridos. Continua vocês dois aí. Tavares, obrigadão. Faça a pergunta para ele, viu? Vai ser o Prosa Espírita com os dois, o Wellington e o Quincas, e o Alisson e o Daniel na Rede Amigo Espírita, do meu amigo Zé Aparecido. Exatamente. Muito bem. 8 horas. Pode ligar, pode ir para lá que é bom. Aqui é bom, mas lá também é bom. Tchau, gente. Tavares, um beijo. Obrigado. César, um beijo. Amo vocês, viu? Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Ô, Tavares. Oi, querido. Mas já está na hora do encerramento, não? Não. Aqui, quando chega esse horário, aí incorpora aqui o espírito do Chacrinha, porque o Chacrinha, o comunicador, ele só termina quando acaba. Parece o presidente antigo do Corinthians.
né? Só depois. Como era o nome dele? Vicente Mateus, né? Vicente Mateus. O Chico era assim. O Chico era jocoso, num bom sentido. Com muito era a alegria, piadas evangelizadas, tranquilamente. O Golias visitou uma vez aqui em Uberaba, foi na comunhão, chegou lá e o Chico com ele, e o Chico falou assim: mas onde é que você está, meu filho? Estou no hotel, assim, assim, assim. Pá, depois nós vamos conversar. Aí depois, lá pelas 2 horas que acabou a reunião, o encontro com o Chico falou assim: meu filho, Golias, agora nós vamos lá no hotel. Mas Chico, o que nós vamos fazer lá? Não, nós vamos lá buscar a sua mala. Você vai ficar comigo aqui em casa, no meu quarto. E foi. E diz a turma, os companheiros que acompanhou, que o Golias selecionava as piadas para contar para o Chico, e o Chico morria de rir. Não, o Chico contou uma para ele sobre Jesus, que eu não lembro como é que é. O Chico era alegre demais. Nossa Senhora. Amigo, trabalhar para Jesus, desculpa a expressão, trabalhar para Jesus é um serviço que deixa você muito alegre. Você me fez lembrar agora, tem uma das últimas mensagens que o Chico recebeu, eu não lembro se é de Emanuel, ou de um outro benfeitor, ou Maria Dolores, eles comentam que as agruras que aqueles cristãos primeiros vivenciavam, porque as provas, os testemunhos deles eram terríveis, não é? Eram perseguição, assassinato, enforcamento, queimado. E a alegria deles, depois à noite, eles iam para os cemitérios abandonados, né, com tocha, fazer a reunião cristã. E o mentor fala que era a maior alegria para eles na hora das reuniões lá nos cemitérios abandonados. Assim somos nós. Como você falou, trabalhar para Jesus, um culto cristão no lar, não é mesmo? Um estudo, uma alegria. A costura fraterna, a sopa fraterna, a reunião pública, a desobsessão, círculo de estudo. Gente, a gente está no céu aquelas horas, não é verdade? E o que você falou é interessante. Por isso que eu perguntei aquele negócio da reunião do Chico, da assistência. Nós temos esse programa, o Estação, não a Web Rádio, Estação da Luz, há 22 anos. Que beleza. Nós fazíamos esse programa na Rádio Poti AM aqui de Natal. Ele começava às 10, 10h30 da noite. A gente terminava as palestras, ficava e vinha para a rádio fazer o programa. Terminava mais ou menos 11, 11h30. Mas eu vou dizer para você, nos 10 anos em que ela esteve na Rádio Poti, 10 anos e meio, foi muito difícil eu dormir de noite. Olha. Porque eu chegava com tanta energia, como ela disse, se aquieta, menino. Porque a gente era assim quando vinha das reuniões com o Chico. E era só eu e o pessoal, mas era tão maravilhoso. Eu fico pensando como é que deve ser uma reunião em que Chico esteja presente. Chico Xavier. Com toda aquela turma ali do lado, né, meu irmão? E não tinha outra coisa interessante, o Chico sempre, toda a vida, foi o primeiro a chegar no centro. Ele chegava uma hora, ele chegava 1h30, mais ou menos, 1h15, antes de começar. A reunião era às 8h, aí às 7h ele abria as portas e atendia aquela fila enorme durante 1 hora. Agora, depois que terminava o trabalho, lá para meia-noite, meia-noite e meia, 11h30, às vezes até 1 hora, o Chico ainda atendia ali no salão um punhado de gente. Depois disso, ia para dependências da cozinha, onde se fazia a sopa lá. E ali, teve vezes de eu sair ali da cozinha, nós sairmos do Chico, 4, 5, até 6 da manhã. Agora você vê. E o Chico era o último, e quando ficava, ele ainda fazia assim, vão com Deus, era o último. Maravilha. Meu amigo, tem uma pergunta aqui de Hugo Abreu, de Afogados, aqui no Pernambuco, aqui no Nordeste. Na hora do trabalho mediúnico, como era sempre o proceder do Chico? Porque eu acho que foi mais ou menos o que você acabou de falar aí. A pergunta está aqui,
você basicamente, como era o proceder do Chico na hora do trabalho? Como é que ele se comportava normalmente? Eu acho que eu até fiz uma anotação aqui. Pois não. Deixa eu ver aqui. Parece que eu anotei aqui no nosso primeiro livro. Não, acho que foi no segundo livro que a gente anotou aqui. Só um minutinho. Pois não. Enquanto você procura aí, eu vou falar das pessoas que estão mandando aí abraços e beijos para você. Aqui o nosso Laudeci. Deixa eu tirar o ok, não vou ler. A Nutri Gourmet aqui de Natal, né? O Laudeci Ferraz, a Lúcia Dutra, a Livramento lá de Poitiers, na França, né? Pedi para você entrar, para você contar a história de Santos Dumont, minha amiga Olga Feitosa, certo? Então, esse pessoal aí, Mari Neves, Leão, né? Lá do Piauí, com certeza você conhece Mari Neves, né? Saraiva Leão, né? Minha querida irmã e amiga, trabalhadora incansável do movimento espírita do Maranhão, primeira presidente de uma federação espírita no Brasil, ainda nos anos 80. Aproveitando também o ensejo, eu quero aqui agradecer os nossos parceiros nessa transmissão, inclusive aí a Coromandel Espírita, aí de Minas Gerais, aí da cidade de Coromandel, o amigo Hernani, né? Parceiro nosso aqui da gente, viu? 35 quilômetros de Uberlândia. Pertinho. Também a amiga André, da Rede Doutrina de Espiritismo do Rio de Janeiro, transmite a nossa programação. Lia, lá de Maceió, da Rádio Deus Conosco. E também o grupo, o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, aqui no Alto Rodrigues, do nosso irmão Emanuel, ele também transmite a nossa programação algumas vezes direto da sala de reunião, além da Rádio Rio de Janeiro AM 1400, parceira e amiga aqui da nossa Web Rádio Estação da Luz. Conseguiu encontrar, César? Encontrei. Maravilha, então vamos lá. Deixa eu botar você sozinho na tela, por favor. Põe. Pronto, vai lá. Pronto, aumenta, levanta só mais um pouquinho. Pronto, tá bom. Tá ótimo aí. Lembranças e grandes lições, não é isso? Chico Xavier, Lembrança de Grandes Lições. É a lição número 1. Posso ler? Pode. Vai ficar registrado aqui para a eternidade, meu amigo. Então você pode. Minha visão e testemunho sobre Chico Xavier. A presença de Francisco Cândido Xavier em um grupo de trabalho espírita sempre nos deixou exemplo de conduta cristã e dos ensinamentos de verdadeiro seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Suas atitudes devem ser seguidas por aqueles que queiram realmente trabalhar em favor de um mundo melhor. Aproximamo-nos de Chico pela primeira vez nos meados do ano de 1963, na Comunhão Espírita Cristã aqui em Uberaba. Sempre testemunhamos a presença exemplar do querido companheiro até a sua desencarnação em 30 de junho do ano 2002. Junto aos irmãos e companheiros de equipe, Chico Xavier sempre adotou e exerceu extrema tolerância, paciência e compreensão com relação às falhas e imperfeições e mesmo atitudes, muitas vezes autoritárias, de algum participante do grupo. Jamais reclamou ou falou dos defeitos e incapacidade de algum companheiro, exercitando assim a complacência. Nunca procurou impor sua vontade. De maneira alguma se julgava insubstituível. Quando ouvia algum comentário destacando o mal, fazia questão de exaltar as qualidades da pessoa injuriada. Portanto, tornou-se objeto de inveja quanto à posição de destaque que ocupava no movimento espírita mundial, o que ele refutava sempre. Retraía-se para que outros presunçosamente aparecessem.
É incrível isso. O Chico, às vezes, tinha viagem, tá? Mas de ciúme, de vaidade, outros falavam, podia ser fulano e tal. Ele captava, não precisava. Não precisava Aí ele falar, não. afastava, a minha irmã vai chegar aí, eu vou ter que ficar, pode chamar outro companheiro. Isso aconteceu várias vezes. Mesmo sendo vítima de traição, abandono, ódio, injúria e ciúme, inclusive plágios, não desfalecia, entregando-se ao Senhor, continuando em seu posto de serviço na doutrina espírita. No que concerne a defender a doutrina de Jesus e Kardec, tomava, às vezes, atitudes enérgicas. Aí não era um cordeirinho, não, para defender a doutrina. Ele, na década de 40, foi até agredido lá com a equipe lá do Cruzeiro, chegando mesmo a se afastar daqueles que eram instrumento de distorções doutrinárias, fazendo-me lembrar do Cristo perante os vendilhões do templo. Várias pessoas que pisou na bola foram proibidos de 4, 5, 18 anos de participar da reunião com Chico Xavier. Ele era enérgico, parecia Jesus expulsando os vendilhões no templo. Os novos, Foi por isso que Chico Xavier, com sua vida apostolar, conseguiu manter incólume a religião dos espíritos, que a ele foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo. A obra doutrinária de Chico Xavier está puríssima, puríssima. Ligação diretíssima com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, desdobrando fielmente a codificação de Allan Kardec. Porque lá nos prolegômenos, os mensageiros do Espírito da Verdade, quando conversam com Kardec sobre a missão dele nos prolegômenos, tem uma frase lá incrível: essa não é senão uma parte da tua missão. A obra do Chico realizou a segunda parte. Maravilha. Eu quero aqui chamar a Bália para ir para o finalmente. Eu vou botar aqui um PowerPoint, César. E foi feita uma pesquisa, certo? Dos 10 melhores livros espíritas lançados no século passado, certo? Tirando O Espírito e o Tempo, do nosso querido Herculano Pires, e O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que também são os únicos livros que não são psicografados, todos os livros são do Chico. E aí eu vou querer saber de você, porque aqui eu vou acompanhar aqui porque a vista é curta, eu vou acompanhar aqui pelo celular, certo? E o primeiro, Nosso Lar, certo? O segundo, Paulo Estevão. Nossa Senhora. O terceiro, Parnasum de Além Túmulo. Vixe, Maria. Olhe bem, você poderia fazer um breve comentário sobre esses 3 livros, Nosso Lar, Paulo Estevão e Parnasum de Além Túmulo? Nós temos até um estudo do prefácio do Parnaso, mas nós não colocamos o prefácio. Colocamos Sim. Palavras Minhas, de Chico Xavier. É uma sublimidade, o Chico, aquelas palavras minhas que o Chico colocou no Parnaso, né? É fantástico. Parnaso é uma outra gigantesca parte da obra de Chico Xavier, são a presença dos poetas. É incrível. É incrível os sonetos, os poemas, as quadras que os missionários, espíritos missionários, escreveram pela mediunidade de Chico Xavier. Tem soneto que conta, é uma síntese ultra da história do mundo. Do planeta. Do planeta. Desde o começo da formação geológica até hoje, em soneto.
né? E tem um Paulo amigo, eu acho que é Antero de Quintal, se não me engano, é português. Nossa, Deus, o homem. Acho que é Antero, ele faz um poema vivo no bom sentido, e continua esse mesmo poema, eu não sei qual é o poema, um amigo meu falou, e ele continua como espírito. Ele começa onde ele terminou. Ele fez o poema enquanto encarnado, aí aquele ponto final, ele vai e começa enquanto desencarnado pela mão do Chico. Agora, meu amigo, tudo isso a gente está falando. Você falou de humildade. E o Paulo Estevão? É um dos maiores livros da literatura espírita. Paulo Estevão é a ressurreição das anotações do Lucas. Olha que coisa o Paulo Estevão. Os 3 romances principais do Chico. História e geografia daquela época, sem tirar a parte principal, que é o Evangelho do Cristo. Aí, pronto. Estevão, renúncia há 2000 anos. E o há 2000 anos? Que sublimidade o há 2000 anos. Gente, vê ali a passagem de um anjo em trânsito pela terra da Lívia. O preço que custou para a Lívia aproximar Públio Lentulus né? do coração magnânimo de Jesus. Nós temos um estudo publicado no Facebook. Mas ela conseguiu. Ela conseguiu aproximar, viu? Porque depois veio o Sr. Emanuel, que deu uma aproximada boa. Lá no final, ela aproximou, porque depois do circo máximo, que ele chega no castelo e a Ana conta todo o drama, ele volta lá nos bastidores do máximo. Chega lá 2 guardas ébrios recolhendo as carnes podres. Ele vê na mão deles um colar de pérola Era dela. Com a esfinge esculpida dele, que ele deu de casamento, de noivado para a Lívia. Aí ele compra, enojado, joga $10.000 para eles lá e pega o colar com o camafeu e sai, já escurecendo, chega uma árvore enorme, ele para lá, chora convulsivamente e faz a primeira prece de Emmanuel a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali a gente pode dizer que morreu. Daquela hora em diante, ele tornou-se cristão. E graças a Deus, Jesus, graças a Deus, que Emmanuel, daquela hora em diante, nunca mais parou de divulgar e vivenciar o seu evangelho de amor e sabedoria, Jesus. E agora ele está aqui conosco. Trabalhando. Agora aqui já aí botando realmente a coisa em prática. Mas, César, para terminar, aí olhe bem, tem mais. Aí, quais outros livros que tem, fora aqueles que nós falamos, né? E o Consolador, 411 pergunta, é um segmento do Livro dos Espíritos. É meu livro de cabeceira. Eu estou relendo agora. Você falar nisso, eu estou relendo. Estou na pergunta 62, de novo, certo? Mas por que eu trouxe aqui a balha e os livros? Aí você tem Memória do Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, você tem Problema do Seio do Destino da Dor, aí você tem A Caminho da Luz, há 2000 anos. Esses 2, então, é fantástico. Evolução em 2 Mundos e Missionários da Luz. Aí eu pergunto, para finalizar, você falou da humildade, da fidelidade a Jesus e a Kardec, dos livros do homem, da humildade. Como eu vou explicar, meu amigo César, para a NASA, que quem escreveu o Estudinho, tudo bem que não foi ele, mas era um homem que tinha somente a 4ª série primária.
não podia sair da cabeça dele, de uma pessoa com a 4ª série primária. Como é que a gente vai explicar isso para a NASA, seu menino? Sem o viés do espiritismo. Mas o Senhor do mundo, o todo sábio, nasceu nas palhas de uma manjedoura? Tá aí. O resto que vier é lucro, né? Virá por acréscimo de misericórdia. Claro. Meu amigo, Deus que lhe pague. E eu quero depois, no final, a gente vai terminar o programa aqui, mas eu quero falar com você. Quero ter uns 2 dedos de prosa depois que a gente terminar. E eu quero aqui agradecer a Marineves Leão Saraiva, minha amiga lá do Piauí. Oi, Marineves. Alegria. O Luiz e a Vera lá de Las Vegas, amigos assim, olha, a Vera e um casal maravilhoso. Tem uma casa espírita em Las Vegas. Que maravilha. Não é fácil uma casa espírita na capital mundial do jogo. A minha filha mora perto de Miami. Eu já fui lá 3 vezes. Visitei o centro, fiz palestra. Maravilha. Que coisa. Beleza? E o espiritismo nos Estados Unidos tá. A gente, inclusive, aqui na rádio, tem um programa em inglês pela Federação Espírita. Que maravilha. Tem um programa em francês justamente com a Livramento. A Livramento, ela é aqui do Piauí, e o esposo dela, o Gerard, é francês. E eles fizeram hoje, às 13 horas, às 15 horas aqui no Brasil, programa em francês, totalmente em francês. Eu tenho um programa em alemão, em francês, em inglês e italiano, em espanhol. Certo? Que maravilha. Com o pessoal do movimento para trazer... Meu irmão, ninguém, absolutamente ninguém, segura o espiritismo. O meu irmão Laudeci Ferraz e a Nutri Gourmet aqui de Natal, mandando abraços e beijinhos. E eu quero agradecer a todos. Eu putei a prece, a oração nossa, mas houve uma falha e eu queria repeti-la, porque é na voz do Chico. Porque Chico, ele psicografou e depois, num lance maravilhoso, alguém fez com que ele declamasse com fundos musicais maravilhosos. Eu tenho os 2 CDs aqui que eram fita cassete e é algo fantástico. É maravilhoso. E tem aí a oração nossa que eu queria agradecer a você penhoradamente e agradecer a Quincas e o Wellington que nós é que agradecemos aqui e aí vamos fazer muita coisa junto, viu, César? Não se preocupe, Deus não. Quiser. Vai emendar os bigodes, como a gente diz aqui no Nordeste. Então, eu quero agradecer e colocar de novo na voz do Chico, agora, se Deus quiser, vai com um som maravilhoso, a oração que Chico fez, que é a oração que sempre uniu a mim e a minha esposa ao Espiritismo. E eu devo tudo da minha vida ao Espiritismo. Graças a Deus, ele chegou aqui. Foi pelas mãos do Chico, né? Pelos livros, lógico, Kardec, né? 100%. Mas Chico era aquele mel que vinha adoçar tudo. Muito obrigado. E Chico vai falar com a gente agora. Obrigado. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém,
de que amanhã será outro dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós